gente, tudo bem? Vamos para mais um Papo de Pro. Hoje a gente vai falar sobre carga horária. Como vocês sabem, quem me acompanha sabe que este ano de 2020 eu mudei a minha carga horária, não a carga horária, eu mudei a minha rotina de trabalho e fui para uma escola com um horário bem diferente do que eu estava acostumada. E as pessoas têm me perguntado como que é a rotina numa escola integral, qual é a carga horária numa escola integral. E aí eu vim dar um panorama geral para vocês de como funciona essa questão de carga horária dentro da prefeitura onde eu trabalho, dentro do meu mundo, tá? Não posso falar de escola particular, de outras prefeituras, eu vou falar da onde eu trabalho e falar um pouquinho sobre a rotina de uma escola integral que é bem diferente. Até o ano passado, então durante 9 anos aí da minha trajetória na rede pública, eu trabalhei sempre em um cargo só. Então, lembrando que a gente pode ter até 2 cargos dentro da prefeitura, né? Se o vínculo bater, cada cargo é um vínculo. Se você conseguir bater os seus horários, né, conciliar os seus horários, você acumula. E para você acumular um cargo, você tem que passar em outro concurso, como se você fosse uma outra pessoa que você passa em 2 concursos, né? E aí você acumula o cargo. Mas eu sempre trabalhei em um cargo só, eu nunca acumulei cargo, então eu sempre trabalhei em um período só. Até então, eu trabalhei em escolas onde o período para crianças, né, era um período duplo, então eram 2 períodos para crianças. As crianças estudavam das 7 da manhã a 1h da tarde e iam embora. E o outro período que seria da 1h da tarde até as 7h da noite. Então as crianças ficam 6 horas dentro da escola, né? São 2 períodos para crianças. E os professores têm 3 períodos de escolha. Os professores podem trabalhar de manhã, no meio, que a gente fala intermediário, e à tarde. São 3 períodos para professor. Eu acho que eu já comentei isso em vídeo, mas eu vou falar brevemente, tá? Então, o professor da manhã trabalha basicamente com criança, tá? Das 7 às 11. O professor do intermediário trabalha das 11 às 15. E o professor da tarde trabalha das 15 às 19. Então, se vocês colocarem isso num papel, vocês vão conseguir observar que as turmas ficam com 2 professores. Então, a turma 1 fica com o professor das 7 às 11, esse professor vai embora às 11 horas, entra outro que fica das 11 até a 1h da tarde, que é o horário que essa turma vai embora. Esse mesmo professor recebe a turma da tarde, que chega às 13 horas, fica com essa turma até às 15 e vai embora. E entra o professor da tarde, que fica das 15 até essas crianças irem embora. Então, mais ou menos assim que funciona a carga horária nesse período de trabalho, nesse tipo de escola, nessas EMEIs, Escolas de Educação Infantil, tá, gente? Não é creche e não é EMEF, é EMEI, Escolas de Educação Infantil, crianças de 4 e 5 anos, tá? Infantil 1 e Infantil 2, que a gente trabalha. Trabalha nesse molde, tá bom? Essa é a carga horária do professor que fica em sala de aula, tá? A gente tem o fora da sala de aula, que eu também vou comentar nesse vídeo. Nas escolas de período integral, são poucas, mas nós temos algumas escolas em São Paulo de período integral, tá? De educação infantil em período integral. As creches, gente, elas já são em período integral, tá bom? Mas as EMEIs, não. A maioria das EMEIs trabalha nesse período duplo, manhã e tarde, com as crianças, mas algumas já são em período integral. Como é que funciona, né? As crianças, então, ficam período inteiro na escola, elas entram às 8 horas da manhã e saem às 4 horas da tarde. Então, as crianças ficam um período de 8 horas dentro da escola. Se vocês forem parar pra pensar, não é tão diferente das crianças que ficam 6. São 2 horas a mais, apenas, que elas têm de diferença. Porém, a dinâmica durante o dia é diferente, né? Porque as crianças, elas entram às 8, então elas não entram 7 horas da manhã, e elas também não saem às 7 horas da noite, elas saem às 4 da tarde. Então, as crianças ficam nesse período dentro da escola. E período de professor, ao invés de 3 períodos, como numa escola, né, que eu falei pra vocês, os professores têm só 2 períodos de escolha. Então, o professor pode escolher trabalhar de manhã ou à tarde. Isso reduz o número de professores na escola, o quadro de professores fica diminuído, óbvio, porque são só 2 períodos, né? Então, geralmente são escolas que é um pouco mais difícil de você entrar, porque tem menos vagas para você trabalhar, e o professor trabalha nesse horário diferenciado. O professor, ele trabalha com as crianças das 8 ao meio-dia, ele vai embora.
E o professor depois entra do meio-dia às 4. Então, quando me perguntam, você tá trabalhando de manhã ou à tarde? Aí eu falo, à tarde. Mas aí as pessoas assistem nos meus stories, eu 4 horas da tarde, tipo, saindo, mó solzão. Eu falo, mas você não trabalha à tarde? Né? E até eu estranho, porque eu sempre trabalhei, a maioria dos anos da minha vida, eu trabalhei à tarde. Então eu entrava às 3 e saía às 7 horas da noite. E, assim, gente, sair às 4 horas da tarde pra mim é magnífico. Eu tô, assim, super feliz de sair esse horário. E sim, então esse é o período da tarde. Para uma escola integral, o período da tarde é do meio-dia às 4, tá? Então esse é o período que o professor fica dentro da sala com as crianças, tá? 4 horas por dia dentro da sala com as crianças. Aí o professor pode escolher a sua jornada, ele tem a opção de escolher a sua jornada. Se ele vai ter uma jornada básica, que a gente chama de JBD, ou se ele vai ter uma jornada ampliada, que é uma jornada de formação, que a gente chama de GEIF, né? O que acontece? Ele pode optar. Então, ele opta por JBD, é uma carga horária menor. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar as 4 horas por dia durante a semana com as crianças em sala e ele vai ter mais 3 horas aula, mais 3 horas de 45 minutos durante a semana para ele distribuir, que é o horário individual dele, que é fora da sala de aula, na escola, onde ele vai preparar atividade, semanário, planejamento, enfim. Ele vai fazer as tarefas dele. São 3 horas, né? Só que 3 horas aula, que é 45 minutos cada hora aula. Então, ele pode fazer todas num dia só, 2 num dia e uma no outro, uma em cada dia, enfim. Isso aí é o professor que vai optar, né? Mas ele tem que cumprir essas 3 horas. Agora o professor ele opta em ser GEIF, em ter essa jornada ampliada. O que acontece? Primeiro de tudo, ele opta por ser GEIF. Essa opção vem sempre no final do ano. Então todo final de ano o professor faz a sua opção. Eu quero me manter na GEIF. Então você escreve que você quer se manter na GEIF. Quero declinar, que é cair para JBD. Você declina. E aí no ano seguinte passa a valer essa sua opção. E aí o que acontece? O professor ele opta por GEIF. E aí, na teoria, como é que funciona a GEIF? Você tem as 4 horas por dia durante a semana com a turma, ok? E você tem um tempo de formação a mais fora da sala de aula. Você tem que cumprir também aquelas 3 horas aula durante a semana, que são as suas horas atividades, a sua hora individual que você vai fazer, que você vai escolher em que momento você vai fazer. E você tem mais uma carga horária para cumprir em formação. E isso você faz no coletivo. Esse é um horário decidido coletivamente. Então, todas as professoras do seu período, do seu turno, que optaram por GEIF, vão montar um grupo e vão se encontrar nesses dias pré-determinados para a formação. E aí, o que acontece? Nós temos 2 formações dentro desse pacote. Nós temos o PEA, que é o Projeto Especial de Ação, que é um curso, mais ou menos, vamos dizer assim, é um curso que a gente tem durante o ano. São, se não me falha a memória, 4 horas aulas de 45 minutos por semana, né? E nós temos o horário coletivo, que ele não é esse curso, mas ele é em coletivo com o seu grupo, que também tem essa mesma carga horária durante a semana. E aí a gente chama de PEA e horário coletivo. Então no PEA são trazidos assuntos de formação e no coletivo são resolvidas questões coletivas, é feito toda a outra parte coletiva, né? E aí a escola distribui esse horário. Na escola onde o professor tem 3 períodos de trabalho, geralmente eu sempre trabalhei à tarde, então eu trabalhei das 3 às 7 da noite. Então, para eu fazer esse horário coletivo, eu entrava mais cedo. Eu entrava à 1h30 da tarde e da 1h30 até as 3 eu fazia esse horário coletivo. Então, de segunda, terça, quarta e quinta, eu entrava nesse período e fazia esse horário coletivo. As outras horas individuais eu ia distribuindo durante os dias, né, para cumprir. Mas era mais ou menos assim que funcionava. Quem sai às 11 horas da manhã, das 11 até o 12h30, tem essa formação. E aí também faz as suas horas. Quem trabalha das 11 às 3, ou faz antes ou faz depois, de acordo com a opção do grupo, a maioria vence, e faz essa formação. Só que não é todo mundo que pode optar em fazer a GEIF. Para você ter GEIF, você precisa ter sala de aula. Então vamos supor, no final do ano eu quero ser GEIF, beleza, optei por GEIF, mas não sobrou sala de aula para mim, eu não fui atribuída com uma sala de aula, então eu continuo GEIF, mas o meu cargo está em JBD.
Então a minha jornada ainda ela é de JBD. Quando eu assumir uma sala, automaticamente eu viro GEIF e começo a participar desse horário de formação estendido, né? Então, para você fazer GEIF, você precisa estar na sala de aula com regência, tá? E esse espaço de formação, essa GEIF, ela te confere um salário a mais, né? Um valor no seu salário a mais, por você estar uma carga horária maior na escola. Então você tem um salário a mais, né? Um salário não, um valor no seu salário a mais, tá? Se você cai de jornada, cai o seu salário também, tá? E quem está em JBD, ou seja, não tem sala de aula, ou até tem sala de aula, tem muitas pessoas que estão em sala de aula, mas não querem fazer GEIF, querem fazer JBD, então só cumprem aquele horário básico, tá? Mas tem pessoas que não estão em sala de aula e optaram por fazer GEIF, o que elas fazem? Elas participam apenas do momento do PEA, do estudo de formação, daquele curso que eu falei, não do horário coletivo, só do PEA. Fazendo parte do PEA, você participando, tendo o número de frequências mínimo, você ganha um atestado de participação e você pontua. Você não vai receber, mas você pontua, porque a gente ganha essa pontuação. Além da gente ter esse dinheiro a mais no salário, a gente pontua no final do ano. Então, cada PEA concluído, a gente ganha 2 pontos para nossa evolução. Então, se você não tem sala de aula, mas você é GEIF, você quer participar do PEA, você participa, tem as suas presenças garantidas lá, no mínimo, né, de presença, e você ganha 2 pontos por essa participação. Então, você pode participar disso, né? No caso da escola em período integral, como que funciona? Então, se a gente for parar pra pensar, eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalho à tarde, do meio-dia às 4. Então, esse horário ele teria que ser distribuído aí nesses dias. Se a gente fizesse todos os dias da semana, percebam que a gente passaria praticamente todos os dias, o dia inteiro na escola. Então, qual foi a opção da escola? E ela foi aprovada, muitas escolas, principalmente escolas integrais, fazem isso, né? O que acontece? Nós fazemos o horário coletivo e o PEA no mesmo dia. Então a gente não distribui durante a semana, como eu falei pra vocês, segunda, terça, quarta e quinta. Na minha escola nós fazemos apenas de segunda e quarta. Então, a gente passa o dia inteiro na escola. Quando eu falo pra vocês, hoje eu vou entrar às 8. E muita gente pergunta, mas você não trabalha à tarde? Por que você tá entrando às 8? Porque é nesse dia de formação. Então, às segundas e quartas-feiras, a gente entra 8h15 da manhã e ficamos até meio-dia em formação, né? Na verdade, assim, a gente faz o coletivo e o PEA seguidos, né? Na segunda-feira, entra 8h15, aí vai contando as horas-aulas. Faz 2 horas aulas de coletivo, 2 horas aulas de PEA. E depois sobra 1 hora aula, que é o nosso horário individual. A gente já colocou nesse dia para já fechar o dia com 1 hora aula individual. Então, de segunda e quarta é esse mesmo esquema. E aí, a outra hora aula que fica sobrando, que são 3, aí cada um joga de acordo com o seu dia, de acordo com o seu horário. Então, na escola de período integral, a gente tem esse esquema. A gente faz essa manhã corrida e já entramos direto na sala de aula. E nos outros dias, a gente consegue entrar meio-dia, um pouco mais tarde, entendeu? Então, por isso que eu tenho essa manhã livre, que eu falo pra vocês, porque são os dias que a gente não tem formação. Hoje é esse caso, né? Então, é assim que funciona a carga horária dentro da prefeitura de uma escola integral. E é bem corrido, mas eu acho que é bem legal. E falando rapidamente, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu falo mais sobre a rotina do dia a dia na escola integral. Me deixem aqui nos comentários e curta esse vídeo se você quiser que eu fale sobre isso. Mas brevemente, o que eu tenho pra falar pra vocês é que a rotina em sala de aula de uma escola integral e uma de 2 períodos, ela é completamente diferente, né? Então tem vários aspectos que interferem. Quantidade de turmas na escola, né? Que na integral praticamente é metade das turmas. A sistemática das crianças dentro da escola, ela é completamente diferente. A organização do planejamento tem que ser diferente, porque as 2 professoras passam o mesmo tempo com as crianças, 4 horas cada uma, é diferente das outras escolas, que uma passa 2 horas com uma turma e a outra passa 4. Então, as atividades são organizadas mais ou menos por conta desse tempo. Na escola integral, não. Então, a dinâmica de planejamento é um pouco diferente, mas é muito corrido. As crianças têm 2 refeições de lanche e 1 almoço. E, assim, é muito corrido, gente. E as crianças, elas reagem de um jeito diferente a ficar na escola o dia inteiro. A gente precisa ter um olhar atento no planejamento
para observar essa criança no seu dia a dia. Isso é muito importante, eu acho que isso pode ser até um tema de vídeo, se vocês quiserem eu gravo, tá? E assim, é uma rotina completamente diferente. Eu acho que passa muito mais rápido trabalhar numa escola integral do que trabalhar numa escola de 2 períodos. As 4 horas com as crianças passam muito mais rápido, muito mais rápido. E eu acho que o trabalho ele é muito mais dinâmico, assim, sabe? Mas eu acho que também vai da característica de cada escola, de cada turma, enfim, cada um tem a sua especificidade. Mas é mais ou menos assim que funciona. Se você quer saber um pouco mais sobre a minha rotina mesmo, do dia a dia ali na sala de aula de uma escola integral, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Não esquece. Mas é isso, gente. É assim que funciona a dinâmica de carga horária dentro da prefeitura, numa EMEI, tá? Numa escola integral. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma curiosidade também, deixa aqui pra mim que eu procuro ou te responder ou até gravar um vídeo se isso for uma dúvida de mais pessoas ou isso for uma dúvida bem interessante que vale a pena compartilhar, né? E gravar um vídeo pra isso. Mas então deixa aqui pra mim. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.